duas suposições tradicionais sobre o significado. De acordo com Putnam, todas as teorias do significado que apresentam a distinção entre intenção e extensão traçada acima repousam sobre duas suposições que, segundo ele, não podem ser satisfeitas conjuntamente por nenhuma teoria do significado. A primeira suposição sobre o significado, já apontada na sessão anterior, é a de que, posto que entender o conceito é uma mental, entender uma palavra está em determinado estado psicológico. Segunda suposição acerca do significado é que a igualdade de intenção sempre implica a igualdade de extensão. Essas duas suposições serão desafiadas pelo experimento mental da Terra Gêmea que Putnam irá propor mais adiante em seu artigo. Todavia, antes de prosseguir com a argumentação ao experimento e análise de suas implicações, é preciso esclarecer o conceito de estado mental. Ele usa a expressão psychological state. Ele usa aqui estado mental, uma das possibilidades que ele apresenta. Então, estados mentais ou estados psicológicos e solipsismo metodológico. Para Putnam é possível falar de estados mentais em dois sentidos, em sentido estrito, narrow sense, e em sentido amplo, wide sense. Em sentido estrito, são os conteúdos psicológicos da mente do indivíduo, o que outras pessoas pensam ou acreditam, por exemplo, é totalmente relevante. O que outras pessoas pensam ou acreditam, por exemplo, é totalmente relevante para descobrir o que está acontecendo na mente do indivíduo em questão. Falar de estados mentais apenas em sentido estrito é proceder de acordo com uma metodologia solipsista, de acordo com Putnam. Esse viés metodológico faz pressupor apenas a existência do sujeito a que conferimos um estado mental, e diz Putnam, não pressupõe nem mesmo o corpo desse sujeito, Descartes sendo o exemplo paradigmático. O problema é que existem predicados como estar emocionado da pessoa Y ou sentir ciúmes da pessoa Y em razão da pessoa Z, pressupõe a existência de outras pessoas, o que, através desse viés metodológico, se podem interpretar afirmando-se, por exemplo, que não estamos certos sobre o real significado desse estado psicológico, estar enciumado da pessoa Y, pois essas pessoas podem não ser pessoas reais, mas ilusões. Nesse sentido, é possível dizer que existem estados psicológicos em sentido amplo, que não estão em conformidade com esse proceder metodológico, e estados psicológicos estritos, que são todos aqueles que estão em conformidade com essa ideia. Esse modo de proceder reconstruiria todos os estados psicológicos em sentido amplo, no sentido de mostrar que eles não pressupõem necessariamente a existência de outras pessoas, mas podem ser, por exemplo, frutos da alucinação, da imaginação, etc. O experimento mental da Terra Gêmea. O experimento mental da Terra Gêmea consiste no seguinte ponto de ficção científica. Putnam nos convida a imaginar um planeta distante de nossa galáxia que é muito semelhante à Terra. A constituição física do planeta é exatamente a mesma e podemos imaginar que seus habitantes são exatamente como os habitantes da Terra. Podemos até mesmo imaginar, segundo Putnam, que os seres humanos que habitam a Terra Gêmea possuem as mesmas características físicas e psicológicas que as nossas nesse outro planeta, e que nós, habitantes, falam as mesmas línguas do nosso. A única exceção do Putnam é que em Terra Gêmea, aquilo que os habitantes entendem como referência do termo água não é H2O, como é na Terra, mas um composto químico muito complexo que pode ser abreviado como XYZ. Esse composto possui as mesmas características de H2O, comportando-se exatamente como o que nós entendemos como água, não sendo diversa para a nossa percepção do H2O. Podemos imaginar ainda que um viajante da Terra que estivesse em Terra Gêmea ou o inverso, após realizar uma investigação sobre o planeta, concluiria que a palavra água, como usada pelos habitantes desse planeta, se refere a XYZ e não a H2O. Putnam quer concluir a partir disso que a igualdade de estados mentais não significa igualdade de extensão. Oferece mais um desenvolvimento de seu experimento. Imaginemos que ambos os planetas encontram-se no ano de 1750, antes do advento da química moderna. O terrestre Oscar e sua contraparte Terra Gêmea, Oscar Gêmeo, possuem as mesmas crenças e experiências sobre a água. Eles estão no mesmo estado psicológico em 1750. Possuem, portanto, as mesmas crenças sobre a água. Nós não podemos dizer que o significado de água é para eles o mesmo, pois a referência do termo é diferente. Disso conclui Putnam, se segue que significados não estão na mente, porque o mundo faz uma contribuição maior para o significado de nossas palavras. Sobre as teses referidas, tese negativa e tese positiva, que é possível identificar na minha opinião.
foi apresentada nas sessões anteriores desse trabalho e consiste no ataque de Putnam numa concepção psicologista do significado tradicional e semântica que se baseia nos dois pressupostos referidos acima, cujo questionamento surge especialmente com o experimento mental da Terra gêmea. Portanto, de acordo com Putnam, um estado psicológico restrito não determina extensão, por isso tal tese é negativa. E é sustentada por exemplos que parecem mostrar que duas réplicas exatas podem se referir a diferentes coisas. Quando o Oscar usa a palavra água, ele se refere a H2O, mas quando o seu clone Oscar gêmeo usa a palavra, ele se refere a XYZ. O argumento que Putnam oferece contra a tese de que o estado psicológico determina a referência consiste, basicamente, na demonstração da importância da contribuição de outras pessoas para a determinação do significado de algo. Esta é a tese de Putnam da divisão linguística de trabalho, constitui a parte construtiva do artigo que oferece uma nova hipótese de trabalho para a semântica. De acordo com a proposta de divisão linguística de trabalho, alguns significados são controlados por grupos de especialistas no interior de uma comunidade linguística. Apenas eles podem determinar o uso correto da palavra para um objeto, pois são os únicos que possuem os critérios de avaliação do uso verdadeiro. Putnam oferece o exemplo do termo ou. É importante, especialmente em nossa sociedade, saber o uso correto da palavra ou. Não queremos nos enganar e tomar como ouro um objeto que não é formado por esse elemento ao visitarmos uma joalheria para comprar uma joia de ouro, por exemplo. Embora tenhamos em nossas mentes um estereótipo da palavra ouro que nos serve de critério para apontar para algo que ao menos parece ser feito de ouro, sua extensão não pode ser determinada com exatidão apenas consultando o estereótipo em nossas mentes. No caso do ouro, não é o homem comum que consegue discernir o objeto feito de ouro puro e o objeto que não é puramente ouro, mas um conjunto de pessoas que possuem as técnicas para tanto. Homem comum não é uma expressão adequada, não seria um não especialista, um não cientista, porque ele não possui as técnicas para fazer essa verificação. Apenas esse grupo de especialistas pode dizer quais objetos podem ser chamados de ouro corretamente e para que o não especialista consiga utilizar essas palavras corretamente, a comunidade linguística da qual ele participa deve estar estruturada de tal modo que ele possa se certificar de que está usando corretamente a palavra. Então, só a título de conclusão agora, mais duas folhas. Para Putnam, até o momento de publicação do seu texto, essa perspectiva social do significado ainda não havia sido devidamente considerada pelos estudiosos da semântica em razão de sua insistência com a metodologia solipsista e a concepção psicologista do significado. Ele entende que não é possível avançar em semântica sem considerar a face social do significado. Sua proposta, em resumo, é que o significado da maioria das palavras é composto por dois componentes. Um que não está na mente, a saber, a extensão, ou as coisas às quais ele se aplica, no caso da água, da 2O, e um que está na mente, o estereótipo da palavra. Todavia, as características do estereótipo não são suficientes para distinguir, muitas vezes, um termo de outro e definir o seu uso correto. Nesse caso, o uso correto será definido quando um grupo da comunidade linguística conseguir dominar os conhecimentos ou critérios pertinentes para estabelecer. Isso é ilustrado em nossa realidade com o avanço do conhecimento científico e a estrutura linguística sustentada pela ciência, que define os usos corretos para diversos termos, especialmente os termos de tipos naturais, natural kinds. No exemplo da Terra gêmea, as duas comunidades linguísticas só souberam o significado da palavra água por meio do avanço da química em ambos os planetas, e só souberam da diferença de referências dos dois planetas para o mesmo termo a partir de investigação científica, que revelou que os objetos aos quais se referiam não eram os mesmos, mas no planeta XYZ e no outro H2O. O último parágrafo. Isso ilustra a importância da dimensão social para a determinação da extensão e, portanto, a razão da limitação de uma abordagem de sentido estrito em semântica. Ao dizer que a totalidade do significado do termo não é meramente uma questão mental, mas que possui uma dimensão epistêmica e social, Putnam propôs uma semântica externalista repercutiu em diversas áreas da investigação filosófica, como filosofia da linguagem, filosofia da mente, filosofia da ciência. A minha apresentação é essa. Então, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, eu agradeço a Diana e o Júlio, os dois convidados, meus professores Stein. Bom, para
mim é uma honra estar aqui no evento de vocês, 4 apresentações muito interessantes. Eu vim como debatedor, quer dizer, eu devo organizar um pouco a discussão e eu comentei algumas perguntas que eu gostaria de esclarecer, mas eu não sei, talvez seja bom que os apresentadores estejam na frente, né, porque assim eles podem reagir aos questionamentos. Então, abrindo ao debate, nós temos aproximadamente meia hora, não sei se alguém quer começar com a pergunta bom, eu mesmo começaria, talvez de trás para frente, já que é a hora realmente. Na sua apresentação, Júlio, você falou de papo, não apresentou, eu acho, corretamente, não tem absolutamente nada a dizer sobre a sua apresentação. A minha dúvida é se esse argumento de papo não convence a gente. Ele tem uma tese que é a refutação da ideia de que intenção determina extensão, que está errado. Ele fala da semântica psicologista que teria sido superada por Freire e Descartes, quer dizer, a ideia de que intenções habitam mentes e significado está na cabeça, não é isso que é a intenção. Freire, então, teria os platonistas de significado, ele anota isso, não o psicologismo. Mas quando ele quer provar o ponto dele, que é a intenção, não determina a extensão, ele recorre um exemplo, onde tem seres humanos, Oscar na Terra e na Terra gêmea, que tem estados mentais, psicológicos, e o estado mental de Oscar é exatamente igual ao estado mental de Oscar na Terra gêmea, mesmo estado mental, mas eles se referem de uma água do XYZ. O argumento dele mostra que a representação mental não determina a extensão, não no sentido que não determina a extensão. O argumento específico, você acha que o Platão finge não ser psicologista, mas o argumento dele é psicologista? Sim, o argumento é estranho. Terra gêmea, fictício, né? Mas o que me parece, assim, eu não me vejo em condições de avaliar assim, a totalidade do artigo. Mas eu acho que ele tem um pouco que diz respeito à intenção total do significado. Olha, a estrutura química da água faz parte do significado. Tem que ter essa estrutura química. Claro, ele vai pressupor que a química ali é real e que a teoria é correta. Mas de fato, assim, nesse sentido, eu acho que ele está certo. A impressão, como eu disse, não tem como julgar ainda a totalidade do artigo. Mas eu acho que esse ponto dele é interessantíssimo, porque, olha, tem que ter estrutura para ter a completude do significado. Senão, tu tens um estereótipo. O estereótipo pode estar errado por razão do exemplo que dá e tal. O exemplo do ouro, por exemplo, também, que é mais interessante. Eu não sei se estou indo na direção da tua resposta, da tua pergunta, mas eu acho convincente, assim, no primeiro momento, assim, eu posso ter assim, olha, pessoas níveis. Convincente é, eu concordo com você, que a extensão deve fazer parte do significado. Ótimo, isso. Mas Freire já não tinha percebido isso, quando ele diz que o sentido é o modo de apresentação da referência, a referência já está ali. Então, se a água se apresenta na Terra, se apresenta como água, né? É uma apresentação da água. XYZ se apresenta como XYZ. Quer dizer, representação mental é igual, mas nos dois casos é a extensão que tem modo de apresentação. Quer dizer, também Freire a extensão entra na noção de sentido. O Jânio quer. Claro. Não, eu acho assim, primeiro, por que a intenção tem que ser concebida psicologicamente? Eu acho que esse é um pressuposto que o Butler toma, que não necessariamente é bem justificado. Por quê? Porque a intenção, eu posso entender a intenção como os critérios de aplicação do termo, certo? A extensão é o conjunto dos objetos aos quais aquele termo se aplica, mas a intenção
como a gente pode conceber? Como os critérios de aplicação do termo. Agora, esses critérios, não há nada, digamos assim, que diga que esses critérios têm que ser subjetivos. Esses critérios podem ser critérios públicos, critérios que nós compartilhamos. Então, esse pressuposto de que a intenção é uma coisa subjetiva, privada, etc., eu acho que não se justifica, né? Quer dizer, quando a gente usa a linguagem, né, presumivelmente a gente usa a linguagem a partir de critérios públicos de aplicação dos termos. Todos nós concordamos que essa mesa é retangular, que aquilo ali é branco e assim por diante. Agora, isso implica em que nós temos critérios subjetivos, mas é uma questão que pode ser discutida, mas então, assim, não é óbvio que os critérios tenham que ser necessariamente concebidos de maneira subjetiva. Bom, isso em primeiro lugar. A outra coisa que eu teria a observar em relação a esse termo do Putnam é que eu acho que ele distorce um pouco a coisa. Por quê? Porque ele contrapõe o estereótipo, né, que é, para ele, a intenção, e a extensão, que é o conjunto dos objetos aos quais o termo se aplica. Mas, no meio dessas duas coisas, há uma outra coisa, que é o conceito científico daquela espécie natural. Ouro, por exemplo, ou H2O, para a água e tal. Eu tenho o estereótipo da água, que é aquelas coisas, digamos assim, que o indivíduo comum entende por água, né? Ou que o indivíduo comum entende por ouro. Mas eu tenho um conceito científico de ouro, um conceito científico de água. Mas esse conceito científico de ouro e esse conceito científico de água são intenção, digamos assim, ou seja, são os critérios de aplicação do termo, portanto, a intenção da comunidade científica. Claro que nem todos dominam esses critérios, só os cientistas dominam, mas isso é intenção ainda. Então, vejam bem, ele contrapõe o estereótipo à extensão. Mas o que é o conceito científico de ouro, que supostamente determina o que é ouro e o que não é ouro? Tem a intenção também, são os critérios de aplicação que determinam que eu chame algo de ouro ou que eu chame algo de não ouro. Mas isso é intenção, são critérios de aplicação do conceito, não é extensão. Então, eu acho que ele simplifica muito essas coisas. Mas eu não quero monopolizar a discussão. Olha, só vou fazer um comentário, porque eu não quero deixar o tempo dos outros. Mas isso é interessante, só que eu queria conversar depois com o senhor, pegar alguma dica mais de leitura. Eu vou ter que comprar uma informação. Não, tudo bem, é só para ventilar. É interessante. Obrigado. Mais perguntas aos outros apresentadores, talvez também? Eu teria depois, mas eu não quero atrapalhar tua. Talvez eu então, primeiro, agora, novamente. É uma pergunta quanto à avaliação dos experimentos, teste psicológico sobre percepção de causalidade. Você tem um exemplo mais simples das bolas de bilhar, que reagem imediatamente ou sem contato. E parece que a conclusão do experimento foi, de fato, as crianças estranham quando não há contato, ou seja, elas têm uma sensibilidade nada para relações causais. Mas a gente também pode imaginar uma outra coisa, na verdade, que é como se as bolas fossem de metal e magnéticas, então, provavelmente elas já impeliriam uma outra sem contato. Se uma criança observasse o sistema solar, os planetas circulando, ela também estranharia, talvez, mas há ali uma relação causal. Parece que não é o que a gente pode concluir do experimento para ser o seguinte: não é que crianças têm sensibilidade para relações causais, elas têm sensibilidade inata para um tipo particular de relação causal, relações de contato. Relações causais de não contato também existem, são mais estranhas. Mas não é suficiente para distinguir relação de causalidade e não causalidade, é só para distinguir relação causal óbvia e relação causal menos óbvia, não seria isso.
segurança em relações causais sem contato com mais pessoas. Isso tampouco tinha passado da minha cabeça. Mas Não. eu particularmente tenho sérias dúvidas em relação a essa metodologia da psicologia do Time, né? O tempo que a criança observa é um indicativo válido que há ali uma confirmação de uma expectativa ou uma frustração de uma expectativa, né? E como vocês puderam ver, todas essas provas, esses experimentos descansam sobre esse tipo de metodologia considerada válida, considerada assim. É algo que a criança que não se expressa com palavras ainda. Teria que talvez discutir se essa metodologia permite inferências, generalizações desse tipo, né? Mas se sim, parece que há suporte para afirmar que há uma sensibilidade da percepção causal, que esse mecanismo, como o Michel dizia lá nos anos 40, talvez seja inato. Né? E o Michel dizia que ele é modular, ele é capsulado. Sobre o Carey, que a gente lê há um tempo, acho que não, que ele é inato, mas que ele é central, que é um mecanismo básico a partir do qual se desenvolvem outros percepções de outros tipos de causalidade. Seria o início. De acordo, mas não estava no meu horizonte outros tipos de causalidade quando não há contato desenvolvido. Eu conheço tipos muito diferentes de relações causais, algumas muito diretas, óbvias, imediatas, e outras muito tênues, muito distantes. Né? Então, eu acho que tem a ver talvez menos com causalidade do que com obviedade no caso, certo sentido, trivialidade da percepção. Relações causais extremamente complexas, claro que não são observáveis, mas isso tem a ver com capacidade de percepção de estruturas mais complexas, capacidade de estruturas de percepções mais simples, não diretamente com causalidade, não causalidade, parece. Eu acho que eu não tenho opiniões a respeito, mas eu acho que também essa noção de causalidade muito mecânica, muito simples, porque a causalidade envolve assim, relações entre propriedades em geral. Né? Pensa na química, por exemplo, as relações causais são totalmente distintas dessas que tu mencionaste. Ou, enfim, em outros ramos da física, não é isso. Então, não sei bem dizer o que é, em que consiste, qual é a extensão, assim, da nossa noção de causalidade. Qual é a abrangência dessa noção? A gente usa, né, causalidade para falar de todas essas coisas, mas são coisas bem distintas. Então, a noção de causalidade não é uma noção bem precisa, eu acho. Mas, enfim, não tem nada de mais além. Não, só comentar que é o... Falar de causalidade, falar do conceito de causa que nós temos. Né? Aí parece que delimita um pouco, parece. Perguntar qual é a origem do conceito de causa que nós usamos os termos que anunciamos bem na nossa comunicação, no nosso entendimento sobre coisas que serão uma maneira mais rigorosa de colocar uma definição de... Eu só queria completar que, no fundo, os exemplos usados se assemelham a alguns exemplos do Hume, né? Da crítica humeana, a ideia de que seja realmente um princípio inato, no caso, né? E quando tentam salvar, por exemplo, Wesley Salmon, quando ele tenta salvar o princípio de causalidade contra as críticas de Hume, ele vai utilizar-se
dessa noção bastante primitiva de causalidade por contato. Ele vai tentar mostrar que mesmo a física, a teoria da relatividade pode ser, mesmo as relações causais dentro da teoria da relatividade podem ser reduzidas a relações causais simples de contato. Elas são as preferidas dos empiristas. Né? A gente vê uma bola batendo no outro, a gente não vê o magnetismo uma coisa impelindo, atraindo o outro. Sim. Porque elas são as preferidas. Tá, uma pergunta então que eu teria a Diana agora, que é, na verdade, um esclarecimento. Dois pequenos esclarecimentos. Um, quando você fala que o Feyerabend é subjetivista, em que sentido exatamente? E, em segundo lugar, a diferença básica entre Popper a respeito, você tenta meio que dizer que os dois são incomensuráveis. Né? Você quase avalia os dois a partir de um parâmetro popperiano mesmo. São propostas de filosofia da ciência incomensuráveis, mas na medida em que eles fazem a mesma coisa, a filosofia da ciência, a gente imagina que a tarefa seja uma só, e que deve haver uma certa unidade. Parece que tem uma diferença, é a seguinte: Popper é um pouco normativo, ele diz como os cientistas deveriam fazer. O Feyerabend é um pouco mais respeitoso, ele diz, olha só, a ciência faz de várias maneiras, ele só descreve. Então, parece que existe uma diferença também da atitude do filósofo entre uma filosofia da ciência normativa, visionária, vocês devem, de uma maneira, e uma mais humilde, né, que é vamos ver como se faz. E aí, claro, eu diria que são incomensuráveis, mas mesmo assim, isso merece ser discutido qual das duas concepções é mais razoável. No sentido que eu disse que o Feyerabend é subjetivista, no sentido que o papel, a subjetividade desempenha também um papel, né, na atitude científica, coisa que o Popper rejeita completamente. Né? Mas quando eu digo que eles são incomensuráveis, eu não estou me referindo ao sentido de epistemologia, né? Porque a proposta de Popper na teoria aí foi uma interpretação da mecânica quântica. Na verdade, isso é uma hipótese física, não é? O que eu estou querendo dizer é que, portanto, o que Feyerabend faz? Ele pega a teoria de Bohr, né, e propõe, não é? Nesse sentido, não em epistemologia, mas nessas hipóteses físicas, porque eles estão partindo de pressupostos completamente diferentes, é que eu digo que eles são incomensuráveis pelo próprio argumento de Feyerabend. O que o Feyerabend faz? O Feyerabend ele é um terrorista, no sentido em que ele pega as armas do inimigo, né, e ele destrói o inimigo com as armas dele, não é? Com Popper ele fez isso, com Marcos ele fez isso. Agora, nesse caso específico aqui, eu verifico que ele não fez isso, ele não utilizou um ponto de vista, ele não utilizou os termos de Popper ou a partir do ponto de vista de Popper para refutar Popper. Ele usou o ponto de vista da interpretação de Copenhague, que é completamente diferente, não é? Foi isso que eu quis, nesse sentido que eu quis dizer que eles são incomensuráveis. Na própria observação ali de Bohr, a gente deve ter respeito. Nós não somos físicos, então a gente deve ter respeito pela teoria física. Eu acho bom, quando você disse, mas bom, eu conheço física também é ponto dele. E a gente sempre tem medo, quando faz filosofia da matemática, de falar sobre filosofia da matemática sem saber o suficiente de matemática, filosofia da física sem saber o suficiente de física. Quando a gente olha o que Bohr mesmo fala sobre os resultados dele, parece muito mais cuidadoso do que os filósofos aloprados dizem que de fato era. Naquela longa passagem que você trouxe, você leu, no final ele fala há um elemento muito estranho nessa nova física, que os objetos quânticos eles têm um comportamento que não é objetivo na medida em que a totalidade, se for uma coisa como disse, a totalidade das informações que eu tenho sobre o objeto depende da medição do objeto, depende da postura do sujeito. Bom, a totalidade das informações, claro, a informação é uma forma de excesso. Então, um exemplo bastante grosseiro. Imagina que você quer medir a temperatura do mar. Você pega um termômetro e enfia ali. Provavelmente vai ter um grau bastante alta precisão da temperatura do mar. Se você tivesse uma conta
d'água, se depois você não tivesse um instrumento sofisticado para medir a temperatura, você enfiar um termômetro na gota d'água, é um troço extremamente grosseiro, porque o termômetro já tem uma temperatura e a gota d'água vai esquentar com a temperatura do seu termômetro rende, então a temperatura medida vai ser uma outra. Ou seja, a medição interfere no objeto medido. E é isso que ele faz.